A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus. E eu estou preparando, meus irmãos, uma mensagem aqui no livro de Apocalipse. Estou lendo aqui, principalmente os últimos capítulos aqui, 19, 20, 21. E nós estamos dando uma lida ali, no juízo final, né? Refletindo um pouco sobre o que irá acontecer no final, né? Nós falamos que cremos no céu, que iremos para o céu, mas será que verdadeiramente nós cremos que existe inferno? Porque a impressão que eu tenho, meu irmão, minha irmã, é que que nós vivemos como se o inferno não existisse. E veja bem o que a palavra de Deus aqui vai dizer em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, e fala sobre o juízo de Deus. Diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, lá em Jeremias, capítulo de número 17, versículo 8 e 9, se eu não me engano, vai dizer: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e aprovo os pensamentos, para vos dar segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. A visão de João acerca do futuro, acerca do juízo de Deus, ela é bem clara. Diz que existe um livro, o livro da vida. E neste livro está escrito o nome daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porém, aqueles que não estão com o nome no livro da vida são aqueles que foram julgados por Deus e reprovados por ele. E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós vivemos como se esse julgamento não fosse real. Parece que estamos em busca do evangelho light, o evangelho que se fala do novo céu, da nova terra, mas não fala do lago de fogo, onde serão lançados aqueles que não estão com seu nome escrito no livro da vida, os hipócritas, os covardes, aqueles que praticam o mal, aqueles que vivem na prática do pecado. Esses não herdarão o reino dos céus. Por isso que Jesus, o tempo todo, ele deu continuidade à pregação de João Batista, quando João Batista inicia a sua pregação dizendo: arrependei-vos. É pregação de confrontação. Havia um relacionamento de Herodes com a esposa do irmão. E João Batista não teve medo de confrontar e perdeu a cabeça por isso. Será que muitos de nós, pastores, pregadores, estamos dispostos a perder a cabeça, mas não deixar de pregar essas verdades bíblicas, falar sobre o juízo de Deus? Ou será que estamos pregando só tudo posso naquele que me fortalece? Você é uma bênção, você é filho do rei. Deus não quer te ver assim. Você vai prosperar, você vai curar, você vai ter uma vida próspera, você vai ser abençoado.
Não se prega mais sobre pecado, sobre o juízo de Deus. E o juízo de Deus, meu irmão, minha irmã, ele está presente nas Escrituras. Existem dois grupos. Aquele que Jesus dirá: vinde a mim, bendito de meu Pai. Mas haverá um segundo grupo em que Jesus dirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. De qual grupo eu e você fazemos parte? João está dizendo que existe um juízo. E ele diz aqui no versículo 15 que se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Porque lá no capítulo 21, João vai dizer, versículo 8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros e feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, lá na primeira epístola de João, vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa os nossos pecados. Agora é necessário que haja um arrependimento. É necessário que haja uma mudança de comportamento. Isso é conversão, mudança de direção. Se você crer, se você confiar, se você mudar, se você entrar no processo de santificação, certamente você fará parte do grupo que está escrito no livro da vida. Mas se você não crer, mas se você não se arrepender, mas se você não confessar os seus pecados, você fará parte do grupo que será lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Faça a sua escolha. Escolha hoje para onde você quer ir. Você quer morar no novo céu ou na nova terra, ou você quer ser jogado no lago de enxofre, de fogo, a saber, a segunda morte. Você e eu temos a responsabilidade de fazermos a nossa escolha. Jesus nos dá a oportunidade todos os dias de arrependimento, de reconhecer Ele como Senhor. Todos os dias Jesus está batendo a porta e dizendo: eis-me aqui, abra que eu entrarei, cearei contigo e estarei contigo até a consumação dos séculos. Faça a sua escolha, meu irmão, minha irmã, ainda hoje. Escolha qual é o caminho que você pretende andar. Caminho de morte ou caminho de vida? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz.